Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está assistindo o nosso programa Somos Igreja. Queremos e sempre louvar a Deus e bendizer por tudo aquilo que Ele nos dá, por tudo aquilo que Ele nos permite. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, toda a nossa dedicação enquanto ser humano, enquanto cristãos, somente e inteiramente para louvar o nosso Deus. Estamos no tempo da Quaresma, terminando já esse tempo da Quaresma, estamos na 5ª semana desse tempo, já caminhando para o final e abrindo a vida, o coração, um tempo novo dentro da igreja, o tempo litúrgico que nós chamamos do tempo pascal, antes mesmo vivendo aí intensamente o tríduo pascal. Porém, queremos com a graça de Deus mergulhar em todo o mistério que nos dá a alegria, a paz e a nossa salvação. Nesse final de semana, nesse domingo, nós teremos na liturgia o Domingo de Ramos. Quero que fique bem claro o seguinte: é a Semana Santa, porém nós estamos dentro do tempo da Quaresma. Nossa Quaresma não terminou ainda não. Ela vai até na Quinta-feira Santa, ao meio-dia. E dentro da nossa cidade, com o início aí da paróquia de Santa Cruz, há 29 anos, essa comunidade, juntamente com o pároco que iniciou essa caminhada da fé, o Padre Ferrari, essa caminhada da fé, essa procissão de ramos que vai até o bairro Silvânia. Então são 29 anos fazendo isso acontecer dentro da nossa cidade. E é o que nós vamos conversar hoje no nosso programa Somos Igreja, nesse momento, nesse ato, nesse acontecimento que há 29 anos teve aí essa iniciativa dessa comunidade que hoje, nesse tempo e nesse momento, toda a nossa cidade é convocada, é chamada para poder vir participar dessa caminhada da fé, desse Domingo de Ramos. Então, você que participa, você que tem sempre participado dessa caminhada, nós vamos bater um papo aqui sobre essa 29ª Caminhada da Fé. Para conversarmos sobre essa caminhada da fé dentro do Domingo de Ramos, a gente tem aqui o Durvanício, que faz parte do CAEP de nossa paróquia, é um dos membros do CAEP de nossa paróquia de Santa Cruz. Então vamos bater um papo, vamos conversar sobre essa caminhada que há 29 anos acontece dentro da nossa paróquia de Santa Cruz para a nossa cidade de Matão. Muito boa noite, Durva, seja bem-vindo ao nosso programa o nosso programa Somos Igreja. Boa noite, Padre. Boa noite a todos os paroquianos da nossa cidade. Muito feliz por estar aqui, representar, falar algumas coisas sobre a nossa paróquia, sobre a identidade e tudo. Algumas coisas que a gente lembra e que eu acho que vai ser um momento legal. Que bom, há 29 anos que acontece a idade aí da nossa paróquia de Santa Cruz. Vamos voltar um pouco ao tempo, né? Vamos resgatar um pouquinho dessa história. Você esteve desde o início dessa iniciativa do Padre Ferrari, juntamente com a comunidade, e conta um pouquinho pra gente como que foi. Eu era muito jovem na época, eu tinha 15 anos, participava do grupo de jovem, e foi um marco muito, muito importante, muito bonito, que até hoje acontece. E o grupo de jovem na época, nós jovens, a gente estava ali sempre auxiliando o sacerdote, auxiliando nas coisas que aconteciam. Já se faz muito tempo. Mas desde o início foi um ato de coragem até do nosso querido Padre Ferrari, da iniciativa de chegarmos até Silvânia, que são aí aproximadamente 7 quilômetros, sair de madrugada. Então foi um momento onde despertou muito a nossa comunidade, a nossa cidade. Foi muito feliz. Que bom. E como, por exemplo, né? Não era asfaltado ainda. Tinha essa dificuldade? Como que era? Foi... Por isso que foi, acho que, um momento de coragem até, e
não tinha asfalto, não tinha nada daquilo que a gente vê. Até nesse momento as pessoas, com certeza as pessoas que estão nos assistindo nessa noite vão relembrar esse início lá atrás. Não tinha asfalto, não tinha estrutura que tem hoje, não tinha estrutura, tudo isso que tinha, como podemos dizer até assim, era um momento feito assim de coragem, meio no peito mesmo, de fazer acontecer, e as pessoas abraçaram, todos aqueles abraçaram, toda a comunidade, tinha aquelas pessoas que alguns já partiram, outros estão até hoje participando dessa caminhada, e também auxiliando nessa caminhada, mas era assim, em termos de estrutura, era muito sacrificante, não era fácil, não foi fácil. Hoje nós temos a Rádio Educadora que nos ajuda, né, nessa caminhada da fé, e todos os meios de comunicação que a gente tem, que nos ajudam, nos auxiliam até mesmo na comunicação naquele momento. Como que era feito? Tinha algum megafone, algum carro, o padre ia falando, né? Hoje a gente fala através da rádio, certo? Como que era falado naquele tempo, naquele momento? Hoje, apesar de termos hoje uma estrutura bem maior, naquele momento não tinha rádio, o padre era um megafone, um megafone com um bastão e uma caixa de madeira, ali tinha uma mesinha de som, junto com a mesinha de som era uma bateria, e assim gerava energia para o megafone. E até a gente sempre se recorda que quando virava um pouco o megafone dava aquela microfonia, então o padre ia rezando, as pessoas que estavam do lado iam auxiliando também no terço, nas orações, então era muito limitado, mas as pessoas estavam muito focadas naquele momento, então era muito participativo também, foi muito legal. Que bom. A gente sabe que a procissão de Ramos lembra-nos a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, em Israel. E ali ele é aclamado como rei, né? Como aquele que entra triunfalmente na vida das pessoas. E para nós hoje resgatamos esse momento histórico que abre para nós a Semana Santa. Então não é só apenas fazer uma caminhada, mas ter assim no coração essa certeza de que Jesus entra e nós o saudamos como o Senhor na nossa vida. Então assim, fazer uma caminhada como essa, um pouco bem assim ousado, no sentido de querer abrir espaço e testemunhar a fé de uma forma bem grande, bem gigantesca. E a emoção das pessoas, não num puro sentimentalismo, que não é para isso, mas no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, como que, até mesmo você, mas como que você pode dizer assim, o sentimento das pessoas, o que isso significou pessoalmente, né, sentimentalmente, e até mesmo hoje, que você faz parte, a gente está ali junto, como que foi assim, como você pode dizer sobre a iniciativa, e a iniciativa do padre, a decisão de fazer, e a adesão, ou seja, as pessoas que assumiram, como você é um deles. Com certeza, imagino eu que para o padre, na época o padre Ferrari, ele ter essa iniciativa e acreditar que as pessoas iriam, esse ato de coragem das pessoas irem, porque era novo. E um dos pontos mais fortes dentro dessa caminhada sempre foi a cruz. E a cruz, essa caminhada, e as pessoas, como até hoje faz, as pessoas iam revezando e levando essa cruz, cada um momento ia trocando entre homens, mulheres, algumas pessoas descalço, e era muito emocionante, como é até hoje,
Por quê? As pessoas queriam tocar naquela cruz, cada um queria levar um pouquinho para reviver, para lembrar aquele momento dessa entrada em Jerusalém, o momento em que Jesus entrou em Jerusalém. Então, foi um momento assim de muita emoção, o início, dizendo lá atrás, foi muito emocionante. E quando ainda chegávamos lá, em toda essa, na preparação que antecedia a Santa Missa, então as pessoas chegavam ali com os pés sujos de terra. Teve um ano que choveu, então a emoção era grande, como é grande até hoje para aqueles que participam verdadeiramente com fé, para relembrar e reviver esse momento. A emoção era muito grande, e as pessoas se deixavam transbordar e transparecer essa fé, o porquê estava lá, que era verdadeiramente um ato de fé, não um passeio. Mas sim, eu estava ali com fé, as pessoas tinham um motivo, entendeu? Como as pessoas que vão até hoje têm um motivo para estar lá, que é aquele momento de refletir sobre a sua vida, ainda na madrugada, e olhar para aquele céu ainda escuro, e quando o dia ia amanhecendo, aquela brisa da manhã, onde as pessoas iam revivendo, fazendo um filme da vida, da sua vida, sobre a sua vida religiosa, a sua vida material, a sua vida familiar. Então, para as pessoas que caminhavam, que são desde o início, e para aqueles que vieram depois, que até hoje ainda frequentam, ainda participam, é um momento de um reviver e buscar lá dentro da gente a verdadeira caminhada de fé, de religião, o estar dentro da igreja, revivendo os momentos, aquilo que Jesus passou dentro da nossa própria vida. Bem, é com esse espírito que a gente faz acontecer essa caminhada da fé, diante daquilo que você acabou de dizer para a gente, mas o único objetivo, que essa caminhada nos faz reviver tudo o que o Durva disse para a gente, claro, sem dúvida, mas o objetivo maior mesmo, que nos proporciona o que ele disse e o que a gente busca viver, até porque é uma caminhada da fé, onde a gente vai relembrar a nossa vida, mas é relembrar a história do nosso Deus, que entra na cidade de Jerusalém, e ali vai acontecer tudo aquilo que nós vamos reviver na própria Semana Santa, mas a certeza de que Cristo está ali conosco, e de que essa procissão, de que esse momento de fé, somada com a entrada triunfal de Jesus, é para a gente dar um passo de mudança na nossa vida, na comunidade, com todas as pessoas que lá estarão. E para você, que participou aí do começo, reviver hoje, 2015, onde a gente vai estar comemorando 29 anos dessa caminhada, desde o início da formação da paróquia, ver as pessoas daquela época, né? E as pessoas desse momento, o que eu quero dizer, com certeza a cada ano tem aumentado, né? Como você pode dizer para a gente, no sentido mesmo de alegria, no sentido mesmo de entusiasmo, de ver, por exemplo, talvez 500, 1.000 pessoas no começo, e agora tem uma proporção de 8, 10 mil. Nós não estamos falando de quantidade, mas a quantidade existe, né? Para ver que esse trabalho idealizado pelo pároco e pela comunidade que aceitou, está tendo aí uma grande proporção. Como que você vê isso, né? Começou lá pouquinho, né? De uma forma simples, mas que hoje tem uma proporção maior, pelo menos na participação das pessoas. Acredito eu, Padre Marcelo, que o que mais emociona e o que mais a gente sente esse momento são as pessoas que fizeram essa história até hoje, e relembrar nesse momento as pessoas que se foram e que escreveram a história, que estiveram, que participaram daquele momento, que ajudaram naquele momento desde o início.
Aqueles que foram vindo depois dando essa continuidade. E se hoje ela atingiu essa proporção que ela atingiu, porque teve pessoas que deram sequência a isso, que animavam o padre a esse momento, que animavam a comunidade, pessoas que até hoje fazem isso acontecer, como aqueles que faziam antes, porque é uma caminhada aonde, queira ou não, as pernas vão se cansando. Muitas pessoas iam e voltavam a pé, hoje já não tem mais aquela força física para voltar a pé. Então, algumas pessoas, a condição física, o cansaço da vida, dos passos da vida, foram se cansando, mas com toda certeza podemos até imaginar que essas pessoas trouxeram outros para esse momento, para que pudessem, olha, agora caminha, vai, que existe uma importância de fé, de amor. Então essas pessoas impulsionaram para que outros pudessem hoje dar sequência. A dona Mercedes lá em Silvânia, que sempre recebeu a gente lá, o seu esposo, o seu Tiride, que hoje não participam, recebiam todos lá, os ministros, os sacerdotes, se preparavam. Então, foi um momento assim que a gente pode dizer que foi uma história escrita passo a passo, como desde lá na época de Jesus, como como os apóstolos, como aqueles que seguiam Jesus, iam escrevendo a história seguinte após Jesus e manifestando a fé, o amor. Então, com toda certeza, hoje essas pessoas estão também, que fizeram a história, fizeram com que outros pudessem estar, como o Senhor, ao longo desses anos, desses 5 anos que está, deu continuidade aos outros sacerdotes também que participam e estar colocando à frente essa história de fé, esse momento de fé e de coragem e de amor. Então, por isso que olhar a proporção e a estrutura que é hoje esta caminhada, é relembrar uma história, é relembrar o amor, alegrias, tristezas, mas que Jesus continua presente e Jesus continua caminhando ao nosso lado e nos impulsionando com a nossa fé a seguirmos adiante a nossa vida. Bem, tudo isso é com certeza emocionante e contagiante. Nosso tempo já está se esgotando. Eu lhe agradeço muito pela tua presença, por aquilo que você falou para a gente. Que Deus continue te abençoando e te protegendo e que juntos a gente possa continuar a nossa história. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe você. Sempre tá bom? Amém. Gente querida, lembro então você de que nesse próximo domingo, domingo de Ramos, às 5h30 da manhã, nós estaremos saindo, dando início aí a nossa 29ª Caminhada da Fé até o bairro Silvânia. Venha participar com a gente, mas com espírito e com vontade de fazer uma caminhada, de uma reflexão de fé. E para viver a celebração. Não terá sentido nenhum se você for, e eu nem quero que você vá. Se for simplesmente com intuito festivo, alguma coisa nesse sentido, se não for para participar da celebração eucarística que em seguida estaremos celebrando. Leve seu ramo, leva água, embora a prefeitura tem sempre nos ajudado com isso, mas leva água, leva sua mochilinha, ali com uma toalhinha, às vezes um remédio que você precisa, vá com um tênis confortável, um calçado confortável, para você fazer essa caminhada. Não é uma procissão, mas é uma caminhada, cada um vai no seu ritmo, mas com esse grande objetivo. A nossa caminhada de fé, uma reflexão de vida e a celebração eucarística logo em seguida. Se não for com esse intuito, se não for com essa vontade, não há sentido de você participar da nossa 29ª Caminhada da Fé. Eu espero que você esteja lá, participe conosco e vamos juntos reviver e reacender em nós a chama do Cristo que entra triunfalmente na cidade de Jerusalém. Um forte abraço, até esse próximo domingo, às 5h30 da manhã, em frente à Igreja de Santa Cruz. Derrame sobre você a bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até lá. Boa noite. E nessa noite nós estamos aqui com a Lourdes da comunidade Alfiômega, que vai falar um pouquinho para nós, para esclarecer para você também
a respeito da dimensão da providência na comunidade Alfa e Ômega. O que é viver da providência? O que é se abandonar nesta providência? Porque muitas pessoas olham para nós e dizem assim, nós não trabalhamos, nós não temos salário, e como nós vivemos? É aí que a Lourdes vai responder para nós sobre a dimensão da providência. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Viver da providência é viver, né, da confiança, né, de que Deus cuida de nós. E essa providência, ela se dá, né, através de pessoas, né, que acreditam na obra, de pessoas que têm um coração sensível e que fazem, então, as suas doações, né, para nós. Então, nós não temos, né, o nosso alimento, as nossas roupas, são tudo ganhado. Nós temos, então, nós acreditamos nessa providência. Não é que nós não trabalhamos, nós trabalhamos muito. Nós só não temos salário, né? Mas nós trabalhamos muito, né? Temos a nossa vida, né, de missão, nossa vida de servir a Deus, mas também temos a nossa vida nas nossas casas, as famílias têm as suas famílias, então nós trabalhamos muito, só não temos o salário. Então nós confiamos, né, na providência de Deus. E nós temos, né, essa vida de comunidade porque nós temos um chamado, nós temos uma vocação e nós então respondemos a essa vocação para Deus, né, de doar a nossa vida. Então nós acreditamos nesse sustento, nós acreditamos nessa providência de Deus, né, que cuida de nós. E por mais que às vezes a pessoa que tem esse ritmo de vida, de levantar de manhã, de trabalhar o dia inteiro e ter o seu salário no final do mês, às vezes não vai compreender mesmo essa vida que nós vivemos, porque é um chamado de Deus, porque é uma graça que Deus nos dá para viver assim. Nem todos vão compreender o que nós vivemos. Mais uma coisa, Lourdes, que eu tenho para testemunhar, que quando eu me casei há 4 anos atrás, tudo aquilo que nós pensávamos em fazer no casamento, nós ganhamos tudo da providência de Deus. Eu acho que isso é uma graça, é Deus quem dá, é Deus quem nos permite viver assim. Se fôssemos nós pelas nossas próprias forças e capacidades, talvez não conseguiríamos, ou melhor, não conseguiríamos. Com certeza. Então, às vezes as pessoas acham que isso é uma loucura e que isso é impossível. Mas para quem acredita em Deus, isso é possível. Então tá certo, mais um pouquinho aí sobre a nossa comunidade Alfa e Ômega, vivendo da providência de Deus. Se você quer saber um pouco mais, acompanhe o nosso programa, que aí você vai ser esclarecido da nossa vida de comunidade. Boa noite, até lá.